Olá, hoje eu quero falar com você sobre 3 ferramentas de controle financeiro que se tornam poderosas quando bem utilizadas. Você que acompanha os vídeos que eu faço aqui na parceria com o BTG Pactual Digital, já ouviu falar bastante sobre o orçamento doméstico, como montar esse orçamento, qual que é a técnica por trás dele. Não vou ser redundante, se você quiser ver, acompanhe os outros vídeos do canal. Se quer ser informado sobre os vídeos que virão, assine o canal, que você não vai perder nenhum conteúdo novo. Mas, enfim, orçamento doméstico. Qual que é a grande vantagem de se ter um controle das contas até o momento que nós estamos e uma projeção das contas que vem pela frente, que é o grande objetivo do orçamento. Na verdade, o resultado da prática do orçamento, ou o resultado de você mapear o seu consumo e analisar esse mapeamento, é uma resistência que as pessoas adquirem à compra parcelada, que é um dos grandes vilões do desequilíbrio financeiro. Quando você tem compras que matematicamente parecem vantajosas, por exemplo, comprar pagando R$1.000 à vista ou 10 de 100. É quase que intuitivo entender que 10 de 100 é vantajoso porque você não tem nenhum desconto ao comprar à vista. Só que quando você joga prestações para frente, você está perdendo liberdade de escolha lá no futuro, uma vez que imprevistos podem acontecer e as parcelas que você tem lá na frente não poderão ser evitadas e você muitas vezes poderá cair num empréstimo, em algum tipo de auxílio financeiro com custos para poder lidar com os imprevistos. Uma pessoa que analisa o orçamento e verifica que o desequilíbrio presente é fruto de decisões tomadas no passado que resultaram em muitas prestações acumuladas no presente, engessando sua liberdade de escolha, engessando sua possibilidade de lidar com imprevistos, é uma pessoa que vai lidar com compras futuras com um pouco mais de resistência a continuar engessando. Então o orçamento traz esse tipo de resposta muito interessante, que também se combina a uma outra resposta bacana que vem do orçamento, que é você entender que algumas pequenas despesas que parecem relevantes, ao serem analisadas no formato anual, ao serem analisadas no impacto anual que você tem, por exemplo, assinatura de internet, assinatura de revista, algum tipo de gasto recorrente que você não dá muita bola porque não teve tempo de cancelar, quando você analisa o impacto anual disso, o incômodo é razoável e as pessoas tendem a se mobilizar e desfazer aquilo que é um erro de forte impacto anual. Então o orçamento é uma das ferramentas mais importantes para te dar mais disciplina e mais equilíbrio. Uma outra ferramenta muito interessante é o uso de aplicativos, muitas vezes gratuitos, que você pode baixar no seu smartphone que vão ajudar a controlar alguns hábitos cotidianos. Por exemplo, muitas pessoas se perdem nas pequenas despesas do dia a dia porque esquecem de anotar essas despesas, ou porque elas não têm algum tipo de comprovante, como uma nota fiscal, um cupom fiscal, ou porque simplesmente foram tomadas um momento de decisão rápida, né? Pagar um pedágio, você estava numa situação, num evento, teve que comprar uma bebida, e isso acaba sendo esquecido. Quem tem um aplicativo que permita lançar rapidamente, seja a foto de um registro de pagamento, seja uma anotação breve, vai se lembrar de lançar essas despesas num orçamento ou muitas vezes terá um aplicativo que automaticamente converte cada lançamento numa conta de um orçamento próprio. Muitas pessoas se sentem satisfeitas de usar o orçamento doméstico feito através de aplicativos. Eu, particularmente, prefiro a tradicional planilha de Excel, que permite agregar outros tipos de funcionalidades. Por exemplo, eu tenho uma planilha de orçamento doméstico que tem abas ou pastas complementares que reúnem lá minha relação de investimentos, que tem análises estatísticas, gráficos que me permitem, de forma mais visual, interpretar as informações que eu tenho no orçamento. O Excel é mais flexível para quem tem a habilidade de usar esse aplicativo. Quem não tem habilidade vai se sentir confortável com os aplicativos desenvolvidos especificamente para smartphones, mas de certa forma o importante é ter como mapear esse tipo de informação e adquirir as técnicas ou comportamento típico de quem tem consciência dos seus gastos. Uma terceira ferramenta que eu considero muito importante é o uso do cartão de crédito. Muitas pessoas acham que o cartão de crédito é o vilão das finanças e realmente é quando mal utilizado. Quando a pessoa não tem consciência do que está gastando, quando ela acredita que vai poder parcelar o total da fatura no dia do vencimento, são hábitos ruins que vão fazer com que a dívida se acumule num preço extremamente elevado. Poucas dívidas são tão caras quanto o crédito rotativo no cartão de crédito, e isso faz com que muitos percam o controle. Por outro lado, o cartão de crédito, quando bem utilizado, é um tremendo aliado no seu planejamento financeiro e na prática do equilíbrio financeiro. Por quê? Porque se você tem um orçamento com poucas variáveis, por exemplo, grandes gastos como o seu condomínio, escola das crianças, plano de saúde, prestação do carro, esses gastos que não mudam não precisam de um acompanhamento semanal ou mensal no orçamento, afinal, você sabe o quanto você gasta com esses grandes itens. A dificuldade está em lidar com os pequenos valores. E se você tem um cartão de crédito e acompanha a fatura do cartão de crédito semanalmente, por exemplo,
Em alguns casos, o cartão de crédito até tem uma funcionalidade, um aplicativo que permita distribuir cada gasto em categorias que facilitem a visualização. Você terá uma leitura simplificada do seu orçamento, na verdade, de parte do orçamento, aquela parte que varia, aquela parte que você perde o controle. Digamos que você tem um número redondo só para facilitar as contas, um orçamento total de R$10.000 e desses R$10.000, 7.000 sejam de grandes prestações, 3.000 de gastos no cartão. Você não precisa se preocupar em montar o orçamento completo, incluindo cada despesa das grandes que impactam os R$7.000, mas se você souber que os R$3.000 são sua verba no cartão de crédito para o mês, uma prática saudável será, por exemplo, entender que R$3.000 significam R$1.500 por quinzena ou R$750 por semana. Se você analisar sua fatura do cartão na primeira semana de consumo e perceber que gastou 800 e não 750, você automaticamente tende a ter uma postura um pouco mais resistente de usar o cartão na semana seguinte, afinal sabe que está usando mais do que os recursos que você tinha. É como aquela situação que surge quando a pessoa tem a carteira cheia no começo do mês, ela é mais generosa com gastos avulsos, gastos no dia a dia. Quando o dinheiro está acabando na carteira, a pessoa começa a segurar seu impulso de consumo, porque sabe que o dinheiro pode não durar até o fim do mês. Isso funciona também com o uso do cartão de crédito. Então, na prática, se você combinar o uso do orçamento doméstico com pequenas ferramentas que você pode baixar no seu smartphone, com o uso inteligente do cartão de crédito, você vai desenvolver uma disciplina e hábitos mais saudáveis de consumo que vão fazer com que suas finanças se mantenham mais equilibradas e dentro do controle. É uma questão de fazer boas escolhas ou, como eu sempre digo, enriquecer é uma questão de escolha. Que você faça ótimas escolhas então.